Você já se pegou naquele exato momento em que uma grande mudança estava prestes a acontecer? Talvez um novo relacionamento finalmente autêntico, um salto financeiro que parecia impossível, ou, a mais desejada de todas, a paz interior prometida por tanto esforço e tantas práticas espirituais, e no instante seguinte sentiu aquela força invisível, fria e silenciosa, puxando você de volta, fazendo-o tropeçar no mesmo degrau de dor, de escassez ou de abandono que parecia superado. Essa é a dor, silenciosa de ver seus mais profundos desejos de manifestação falharem repetidamente, bem na linha de chegada, forçando-o a questionar a cada frustração. Será que minha energia está bloqueada? Será que, no fundo, eu não sou digno de viver algo melhor? É uma angústia que o público maduro e introspectivo conhece bem. A frustração de ter o mapa, o conhecimento espiritual, os livros lidos, o conceito de frequência vibracional na ponta da língua, mas sentir que falta o motor, a coerência emocional e a força para atravessar a ponte. Essa sensação de viver em piloto automático, repetindo um roteiro que não foi escrito por você, mas por uma parte sua que está congelada no passado, é um chamado. É um chamado para a consciência, um eco de uma parte de você que não se sente segura para abraçar a própria grandeza. O sabotador, essa figura que parece nos perseguir no caminho da cura, não é um inimigo a ser combatido com força de vontade ou pensamentos positivos forçados, mas sim uma estrutura de caráter. Essa estrutura é a mãe por trás de todas as repetições, o script inconsciente que o eu criou lá atrás, muitas vezes na infância ou após um trauma profundo, como uma estratégia de sobrevivência. No entanto, aquilo que serviu para nos manter vivos no passado, hoje é o que impede o ser de se manifestar e de atrair a abundância alinhada com a alma. O grande mestre Cláudio Naranjo nos convida a uma clareza que corta o véu da ilusão ao nos dizer: a personalidade, no final das contas, é apenas o que fazemos no lugar de ser. O sabotador, portanto, não é o seu rosto, mas a máscara que você usa, e que de tanto usar se confunde com o rosto. Ele é o seu ego oculto que bloqueia o fluxo. É o que o filósofo John C. Welwood chamou de trauma do ser, a maneira como negamos nossa profundidade, nossa luz e nossa verdade interior, substituindo a autenticidade pela busca incessante e, por vezes, performática do autoaperfeiçoamento. Neste aprofundamento vamos juntos, inspirados pela sabedoria integradora de Cláudio Naranjo e enriquecidos pelas lentes de Gabor Maté, Carl Jung e a neurociência espiritual de Bruce Lipton, mergulhar na estrutura real do seu sabotador. Você não apenas irá identificá-lo, você irá desvendá-lo. Não vamos te dar clichês vazios sobre confiar no universo, mas o conhecimento prático e neurocientífico de como o corpo e a mente conspiram para te manter no mesmo lugar. Este é um convite para entender a estrutura que bloqueia sua frequência e, mais importante, para começar a transmutar essa energia paralisante, voltando a acreditar na própria capacidade interna de curar-se e de manifestar a vida que ressoa com sua verdadeira essência. O caminho da cura não é sobre lutar contra o que está errado, mas sobre desvendar a verdade que está oculta. E o tempo para fazer isso é agora. A busca por uma vida plena é, nobremente, o motor da alma. Mas há um erro fatal que se esconde à plena vista, disfarçado de virtude: o uso da espiritualidade performática para blindar o trauma que não foi resolvido. O sabotador, nesse caso, veste a capa da lei da atração superficial para evitar o encontro autêntico e profundo com a ferida central, aquela dor antiga que o tempo não curou. Esse é o erro invisível que cria uma vibração de fuga e repressão, em vez da prometida ressonância de cura. Muitos tentam vibrar alto ou pensar positivo, buscando uma gratificação imediata na visualização do futuro. A neurociência espiritual explica o que está acontecendo. É um sequestro sutil da dopamina. O ciclo vicioso de apenas visualizar o sucesso sem a ação real do coração e do corpo gera uma liberação momentânea de dopamina, dando a sensação de estar fazendo a cura. Essa gratificação, porém, é imediata e efêmera, e impede a reconfiguração cerebral profunda
que só a presença e a coragem de sentir podem promover. O sabotador se alimenta da estagnação na ação real, e esse fazer espiritual vazio é o seu alimento favorito. Há nesse caminho a armadilha mais sutil de todas: usar o conceito de viver no agora como uma anestesia emocional. Fugir do passado dentro do presente, recusando-se a sentir, reconhecer e transmutar a dor que o acompanha, é o maior erro de quem busca a plenitude verdadeira. A presença consciente não anula o luto, a dor ou o medo. Pelo contrário, ela os acolhe, permitindo que a energia aprisionada do trauma finalmente se mova. O que realmente bloqueia a frequência vibracional de cura não é o que aconteceu, mas a repressão do que se sente sobre o que aconteceu. Esse é o bloqueio inconsciente que a falsa espiritualidade performática ignora e, ao fazê-lo, reforça. O caminho de volta para si exige um olhar para essa dissonância vibracional. O quanto você está tentando ser luz por medo de encarar a própria sombra, e o quanto essa fuga está perpetuando o ciclo da autossabotagem. A verdadeira reconexão só floresce quando a vulnerabilidade verdadeira se torna o portal de iniciação, não o defeito a ser escondido por frases prontas. A frustração de ver a intenção elevada falhar reside no fator silencioso que a espiritualidade superficial não consegue enxergar: a ressonância oculta do trauma. O corpo humano, como nos ensina Gabor Maté, tem uma memória própria. Ele armazena as emoções não processadas, os choques e os lutos invisíveis. Essa carga emocional reprimida se torna o verdadeiro ímã da sua realidade, o não biológico que anula o seu sim consciente de querer mudar. Sua alma pode desejar manifestar saúde, amor e prosperidade, mas seu corpo, preso no modo de sobrevivência do passado, vibra a frequência da escassez e do medo. Essa é a inversão de expectativas que o sabotador orquestra. Você pensa que a frequência vibracional é feita apenas de pensamentos, mas, na verdade, ela é o resultado da coerência profunda entre o que você sente, alojado no seu sistema límbico, o centro emocional e de sobrevivência, e o que você age, determinado pelo seu córtex pré-frontal, o centro da vontade e da intenção. Quando há um trauma não resolvido, o sistema límbico assume o controle e o corpo se torna um mensageiro que grita o que a alma tentou calar. Portanto, o foco para transmutar essa inércia de repetição não pode ser o futuro. O alvo da manifestação deve ser a estabilidade energética do presente. A intenção elevada para a cura não é uma urgência de controle sobre os resultados, mas a arte de habitar o corpo no agora, permitindo que a energia reprimida do passado se mova sem julgamento. O sabotador só tem poder enquanto você está desconectado dessa presença consciente, tentando controlar o que já está descontrolado. A libertação começa no silêncio do corpo, onde a frequência de cura pode finalmente se realinhar. Chegamos ao cerne da questão do sabotador, que Cláudio Naranjo desvendou através do Eneagrama: a fixação do ego. O ponto cego da sua paixão é a maior dor, mas também o seu motor de sobrevivência e, ironicamente, o seu maior bloqueio para o despertar. O sabotador não é um erro isolado, mas sim a estrutura que você usa inconscientemente para ser infeliz, repetindo o ciclo que lhe parece familiar e seguro. O seu tipo de sabotador não é um defeito, mas a armadura que aprisiona o seu maior potencial desperdiçado, a virtude do seu ser que está acorrentada à sua dor mais profunda. A busca incessante por paz e plenitude inabaláveis pode, na verdade, ser a sua fuga mais sofisticada do conflito interior, a sua neurose de caráter em ação. Para desvendar isso, é preciso um teste simples de 3 etapas. Primeiro, observe o que você evita sentir a todo custo. Segundo, perceba qual a emoção que se repete como um ruído de fundo em sua vida, mesmo nos momentos de sucesso. E terceiro, questione se essa busca interior está gerando autenticidade ou apenas mais uma camada de performance espiritual. A resposta revela se a sua paz é a libertação do ser ou a rigidez da fixação. Naranjo nos oferece a técnica de observação sem julgamento para transmutar essa energia. Não se trata de lutar contra a sua paixão ou de se culpar por ela,
mas de retirar o combustível, a identificação que a alimenta. A libertação começa quando você consegue observar a seriedade do seu ego sabotador com uma leveza compassiva, deixando de se alimentar da tragédia e da repetição. Ao fazer isso, você desarma a estrutura do sabotador, permitindo que a frequência vibracional da sua essência finalmente se eleve e se harmonize. O paradoxo mais chocante sobre a autossabotagem e o livre-arbítrio é revelado pela neurociência. Seu cérebro já decidiu seu destino antes mesmo de você pensar. O que o efeito Libet, pesquisas sobre o potencial de prontidão, sugere é que a sua ação consciente é precedida por uma atividade cerebral inconsciente. Isso significa que o sabotador opera no nível onde a decisão, o impulso, nasce. Não é que você escolhe sabotar sua felicidade, mas que o impulso para a repetição, para o padrão familiar, é ativado abaixo do radar da sua consciência. O erro mais comum que a maioria das pessoas comete no caminho do autoconhecimento é tentar mudar o resultado da manifestação e ignorar o gatilho, o impulso inconsciente que a precedeu. Você tenta pensar positivo, visualiza a prosperidade, mas no momento da ação, o programa emocional antigo, o sabotador, assume o comando da sua frequência vibracional. O efeito Libet mostra que o sabotador é um programa profundo, um script que se executa no silêncio da sua mente. A boa notícia, porém, é que o destino não é imutável. Mentes como Bruce Lipton e Joe Dispenza nos lembram do poder da plasticidade cerebral. A única forma de reescrever o destino que o seu cérebro já decidiu é reescrever o programa emocional. A cura não está na força de vontade para parar de fazer o que é destrutivo, mas na reprogramação do impulso que leva a essa ação. A libertação começa quando você leva a luz da consciência a esse ponto cego, onde o sabotador se esconde, e troca a frequência do medo pela coerência da intenção elevada. A frustração de não atrair o amor ou a abundância desejada muitas vezes nos leva a crer que estamos pensando errado, mas o ponto de vista reverso é a verdade que liberta. Você atrai o que vibra e não apenas o que pensa. O sabotador se torna um mestre em criar um padrão de relacionamento e financeiro que valida a crença central de não merecimento ou a ferida do abandono. É uma dissonância oculta. Sua mente consciente deseja um parceiro saudável e prosperidade, mas sua frequência interna, desajustada por um medo infantil, está sintonizada na repetição da carência. Observe os sinais sutis de desalinhamento na sua vida. Aquele ciclo de dar demais para ser aceito ou de exigir demais por medo da perda é a prova viva de que sua frequência está desajustada. Esses padrões, sejam eles de apego ansioso ou evitado, são o sabotador garantindo que você não saia do território conhecido, mesmo que ele seja doloroso. A manifestação falha, porque o campo eletromagnético do seu coração e do seu corpo não consegue sustentar a imagem mental da plenitude. O que a natureza nos ensina de forma simples é a paciência vibracional. Não se trata de esperar passivamente que o universo se mova. Trata-se de manter a coerência da frequência, assim como uma semente que cresce no silêncio e na escuridão antes de finalmente brotar. A cura não é um evento rápido, mas o cultivo diário da presença e da coerência que o sabotador tenta constantemente desorganizar. Sua libertação no amor e nas finanças começa no momento em que você se alinha internamente, deixando de vibrar a ferida e começando a habitar a identidade de quem já é completo. A ansiedade silenciosa, aquela que o público introspectivo carrega, não é apenas um problema da mente, é fundamentalmente um estado biológico que bloqueia a sua capacidade de manifestar. O fator-chave aqui é o papel do cortisol, o hormônio do estresse. A ansiedade crônica mantém o corpo em um estado de alerta e sobrevivência, uma frequência de escassez biológica, impedindo que a mente possa operar a partir de um estado de abundância e criação. A sua intenção elevada de manifestar saúde, amor ou prosperidade encontra uma barreira bioquímica. O sabotador se tornou uma resposta hormonal. O corpo, nessa perspectiva, pode ser visto como um rádio. A sua intenção é a música que você deseja sintonizar, mas o sabotador é a estática constante do dial,
a frequência de cortisol, que não permite que você capte a frequência de cura desejada. A cura não é apenas mental, é um realinhamento da bioquímica. É preciso reduzir o ruído do medo para ouvir a melodia da verdade interior. Existe um método simples para começar a reverter essa dissonância vibracional. São 3 etapas que utilizam a respiração consciente para reduzir o cortisol e religar o centro de criatividade no córtex pré-frontal. Ao focar na inspiração mais longa e lenta, você envia um sinal de segurança ao seu sistema nervoso, liberando ocitocina, o hormônio da conexão e da confiança. Essa prática, que pode ser um ritual diário de 3 minutos, permite que as emoções reprimidas fluam e que a sua frequência se eleve para um estado de presença e coerência. A verdadeira libertação começa no silêncio consciente do corpo. Existe um mistério profundo por trás da autossabotagem que se manifesta como o efeito Pigmalião reverso, o momento em que você, inconscientemente, impede o universo de conspirar a seu favor. A crença limitante mais potente não é que o universo não queira te dar o que você pede, mas sim que sua mente não está, fisicamente e emocionalmente, preparada para a mudança de identidade que o sucesso e a cura exigem. O medo do sucesso é, na verdade, o medo de perder o eu conhecido, o eu antigo, que, embora dolorido, é familiar. O sabotador prefere a dor previsível à glória desconhecida. O segredo para manter a coerência e sustentar a manifestação reside na diferença sutil, mas profunda, que Cláudio Naranjo nos revela. A diferença entre fingir ser abundante e habitar a identidade do ser que já é abundante. A frequência vibracional que atrai a plenitude não é uma performance de vibrar alto, mas a ressonância inabalável da sua essência, do seu eu autêntico. Muitos buscam o fluxo e a libertação através de uma abordagem incompleta da polaridade. O que a maioria dos homens e mulheres introspectivos não entende é que só soltar o controle é uma receita incompleta para a manifestação. É preciso integrar a energia feminina, que acolhe, recebe e flui, com a energia masculina, que estrutura, direciona a intenção e age. O sabotador se manifesta no desequilíbrio, seja na rigidez excessiva ou na passividade anestesiada. A coerência que anula o bloqueio é a união da intenção elevada com a ação alinhada. Em uma revelação profundamente contra-intuitiva, o seu sabotador não é o seu inimigo a ser eliminado, mas sim um anjo protetor congelado no tempo. Ele é, na verdade, o seu maior trauma de apego disfarçado de estratégia de defesa. A função dele é garantir, a qualquer custo, que você nunca mais sinta aquela dor original, a dor que te fez criar essa máscara de caráter, mesmo que, para isso, ele precise sacrificar a sua felicidade presente e a sua manifestação. Ele não quer te ferir. Ele está te protegendo da memória da ferida, e isso o torna incrivelmente teimoso. A virada na jornada de cura e reconexão não vem da força bruta contra essa proteção, mas da aceitação compassiva da parte que insiste em resistir. A transformação mais profunda acontece quando desenvolvemos um senso de humor sobre a nossa própria tragédia pessoal. A leveza do ser que observa com carinho a seriedade dramática do ego é, de fato, o primeiro passo para a mudança vibracional. É o reconhecimento de que a rigidez que nos mantém infelizes também é uma forma de amor distorcido. A alquimia da dor é o processo de desinvestir a energia da luta contra essa parte. O caminho para romper ciclos de autossabotagem e dependência emocional não é expulsar o sabotador, mas convidá-lo a sentar-se ao lado do seu eu autêntico, agradecendo pelo serviço prestado no passado. Ao acolher essa memória de sobrevivência com compaixão, você permite que a energia que estava aprisionada em manter a defesa seja liberada. Essa energia liberada naturalmente se transforma em frequência de cura, movendo você para o alinhamento com seu propósito, atraindo a paz e o amor que ressoam com o seu ser curado. Você não pode mudar aquilo que não vê, e a raiz da autossabotagem reside exatamente na sua atenção distraída. O salto quântico da consciência é alcançado ao praticar o Focus Shift. Em vez de manter o foco fixo no que você deseja manifestar, o destino final, o convite é alternar o foco para aquilo que você está ativando agora no seu campo energético.
O insight fundamental aqui é que o sabotador é a falha de atenção no presente. Ele só ganha força quando sua mente está projetada no futuro, ansiosa pela manifestação ou presa no passado, remoendo a perda. O erro fatal de quem tenta controlar o tempo divino da manifestação é tentar encaixar o infinito em uma linha reta e previsível. O sabotador insiste em uma lógica linear, exigindo que A leve a B, de forma mecânica, quando a realidade da expansão da consciência é sistêmica e, por vezes, não linear. A quebra do padrão, portanto, não é acelerar o processo, mas sim se render à inteligência do fluxo divino. A consequência imediata de dominar esse shift é uma mudança na sua persuasão linguística interna e nos seus modelos mentais. O sabotador só perde poder quando a pressuposição da mente é trocada, como ensinado por mestres como Milton Erickson. Se a sua mente passa a pressupor que você está alinhado neste instante, a velha estrutura de sobrevivência perde sua autoridade. Você começa a falar a partir da sua verdade, e não mais a partir da carência do seu ego. O despertar espiritual é, no fundo, uma troca de programação, do medo para a presença, do controle para a confiança na sua própria essência. A armadilha mais sedutora no caminho do autoconhecimento é a frase que diz: "Você já é tudo o que precisa", sem a devida explicação concreta. O ser, de fato, é luz interior e essência pura, mas o ego, o sabotador, acredita profundamente que precisa fazer para então ser. Essa busca incessante por fazer rituais, fazer manifestações, fazer transformação, é o último disfarce do sabotador. O verdadeiro despertar é o reconhecimento de que a sua identidade não está nas suas conquistas, nem nas suas falhas, mas na sua presença incondicional. O que a filosofia perene nos ensina é que o propósito mais elevado não é a manifestação material, mas sim a expansão da consciência, que, por sua vez, permite que a manifestação ocorra como uma consequência natural. O sabotador tenta roubar a sua energia, focando no resultado, mas o alinhamento com a alma reside no processo de autoconsciência e reconexão com o divino. A analogia inteligente que revela o caminho é que o sabotador é como uma porta que só se abre para dentro. A chave para desarmá-lo não é forçar a fechadura, não é lutar ou tentar mudá-lo à força, mas sim entender a fechadura. É a vulnerabilidade verdadeira de olhar para dentro com compaixão que destrava o sistema. A libertação não é uma luta, mas um ato de introspecção e desidentificação daquele script de dor que você herdou, permitindo que a sua frequência vibracional de paz e coerência se estabeleça. Ao final desta jornada de investigação sobre a estrutura do sabotador, chegamos à síntese neuroemocional da verdade. O sabotador é, fundamentalmente, uma memória de sobrevivência, uma velha programação do passado que projeta o medo de ser ferido no futuro. Ele é o reflexo de um trauma que ainda dita a frequência da sua vida. Contudo, a ciência, como aponta Antônio Damasio sobre a importância das emoções para a tomada de decisão, nos revela que a única frequência imune ao bloqueio é a presença no corpo, um estado de coerência entre o sentir e o estar. A grande escolha do ser se apresenta agora que você iluminou a matriz do seu sabotador. Não é sobre lutar contra essa estrutura, pois lutar é dar energia a ela, mas sobre desinvestir a energia que a mantém viva. É um movimento de retirada de identificação, não de confronto. Cláudio Naranjo, em sua sabedoria, nos lembra: a única maneira de ser livre é dar-se conta de que você é prisioneiro. O ato de se dar conta, de autoconsciência, já é o primeiro passo da libertação. O papel da autoconsciência emocional, como detalhado por Daniel Goleman, torna-se sua arma mais potente contra o impulso automático do sabotador. A capacidade de monitorar seus sentimentos internos, de reconhecer a ansiedade silenciosa ou a dúvida existencial antes que elas virem ação, é a chave para quebrar o ciclo. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois a sua cura é um farol para o universo e para aqueles que, como você, buscam o reencontro com a essência. O canal se mantém como seu porto seguro para esta jornada contínua. Gostaríamos de saber:
Qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência de transformação? Deixe seu comentário e ajude a construir esta teia de acolhimento para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz inabalável que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.